Muito bem, amigos internautas ligados aqui no site Sport MS. Final de semana aí você viu, acompanhou o futebol, acompanhou tudo que está acontecendo, mas semana passada foi um turbilhão, né? Realmente, olha, passou um tsunami no futebol brasileiro. Estou aqui com o Patrick Hernandes, ele que é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul, e o Ministério Público de Goiás, Patrick, explodiu, que já, de repente, havia uma grande suspeita. E nós tivemos aqui também um problema, né? Bem parecido, ou se não foi igual, né? E a punição foi tão branda que, de repente, as coisas continuam acontecendo. Como que o TJD está vendo essa situação de manipulação do resultado? O senhor já foi contactado, já procuraram o senhor para saber como é que está a situação do Mato Grosso do Sul? A suspeita de alguns jogadores também, seja no estadual nosso deste ano ou do ano passado, aconteceu alguma coisa? O senhor está por dentro do que está acontecendo? O que o senhor pode nos dizer? Obrigado por atender mais uma vez o site Sport MS. Severo, é sempre um prazer falar com você, com a sua audiência. Muito boa tarde. Esse é um fato muito triste, não é? Eu me lamento muito de ouvir sobre isso, acompanhei essa semana, como você bem disse, né? Tivemos muitos casos vindo à tona, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, em São Paulo, Nordeste, então tivemos realmente muitos casos que nos preocupam, né? Nos preocupam porque nós somos apaixonados pelo futebol, né? Assim como os torcedores, o pessoal que te acompanha, e a gente quer acreditar que o que aconteceu dentro de campo foi que, de fato, os jogadores deram ao máximo para ter acontecido, né? Para ter ocorrido. Mas aí a gente vê essas notícias de que houve uma vantagem, houve um favorecimento, então isso deixa a gente bastante triste, e o tribunal tem se empenhado ao máximo, eu digo, nem o tribunal só de Mato Grosso do Sul, né? Mas muitos tribunais estão em julgamento ainda, estão em análise, né, com inquéritos abertos, com processos já em denúncias comprovadas, todos eles trabalhando ao máximo para que se restabeleça a dignidade do nosso futebol, né? Esses casos são gravíssimos e precisam ser punidos, como o seu próprio nome diz, né, severamente. Verdade. O TJD, você foi procurar, tem um jogo em suspeita também, um ou dois jogos, você confirma para mim o jogo do Comercial contra o Costa Rica? Eu não fiz o jogo, quem fez foi o Felipe Cid na narração, mas, porque eu estava lá no outro jogo lá, mas existe essa suspeita sobre esses dois jogos do estado sul-mato-grossense? Existe essa suspeita, e aí é importante que se diga, né, o tribunal, ele não consegue, por si só, né, sozinho, identificar situações passíveis, né, de julgamento. É óbvio que a gente, a olho nu, a gente pode ver uma situação ou outra estranha, mas essa situação isoladamente pode ter sido só uma bizarrice, um jogador que se atrapalhou e marcou um gol contra, né? Pode ter sido um caneleiro ali, né, que se atrapalhou, uma jogada bizarra e fez o gol contra. Ou não, pode ter sido uma situação que houve um favorecimento, né, alguma quantia em dinheiro, enfim, para que ocorresse aquilo. Então, nesse caso específico dos dois jogos, até o nascedouro disso foi um ofício que nós recebemos aqui no Mato Grosso do Sul, oriundo da CBF e do STJD. Nós recebemos um ofício dizendo que, comprovadamente, né, houve um pico de apostas, um pico suspeito de apostas, houve um volume muito significativo de apostas, de que haveria dois gols ainda no primeiro tempo, nos dois jogos, tanto no jogo de fevereiro e no jogo de março, envolvendo as duas equipes, e é por isso que o tribunal, o STJD, né, o Superior Tribunal, pediu para que nós avaliássemos o caso, porque houve essas duas suspeitas, essas duas coincidências. Houve um volume muito grande de apostas, um volume anormal, né, de apostas, e envolveu os dois clubes. Então, essa coincidência fez com que o tribunal se alertasse, né, a CBF e o STJD se alertasse, para que a gente investigasse por aqui, porque pode ter sido apenas uma coincidência, ou Sim. Pode existir alguma coisa por trás, e aí é o nosso trabalho avaliar isso, investigar isso. Então, eu desconhecia essa tecnologia, né? É uma empresa que é parceira da CBF, ela que tem essa inteligência artificial que faz essa varredura dos principais sites de apostas. Então, quando há esse pico anormal de apostas, eles já ficam olhando se procede ou não. E como no jogo de volta, essa aposta deu boa, né? O palpite deu resultado. O palpite deu boa, deu resultado.
de fato houve 2 gols ainda no primeiro tempo, então foi mais uma questão que o tribunal pediu para que a gente se atentasse a isso. Sim, é claro que, por exemplo, o cara postou lá, olha, o jogo comercial e Costa Rica vai ter 2 gols no primeiro tempo para um time. Aí no outro jogo vai ter, né? Então fica meio... Até porque o campeonato é bem equilibrado. Os jogos, por mais que o comercial estava mal também no campeonato, hein? Merecia tomar os 4, mas tomou 2, já é suspeita, né? Porque hoje nessa questão das apostas que estão sendo feitas aí, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, existe tudo, né? Lateral, tiro de meta, escanteio, cartão amarelo. Tem um jogo também que a gente ficou muito suspeito. Nos jogos do Coxinha, a gente já estava meio suspeito também lá atrás, lá que o Marcelo acabou vindo à tona, acabou se explodindo também, e parece que foi comprovado realmente, né, as manipulações do resultado. Mas teve um jogo também que, eu não vou falar do jogo, porque a CBF, se a lente artificial lá não ficou suspeita, mas teve um jogo uma quinta-feira à noite, uma chuvarada lá, num jogo envolvendo 2 times, um time da capital do interior, e foi meio esquisito depois do 30 do segundo tempo, hein? Depois a gente suspeita, viu? A gente é narrador, mas fica olhando lá, mas como tá fácil fazer gol nesse time, né? Mas tudo bem, não vou falar aqui o nome de vocês que procurei, eu não falei nada, mas que é suspeito, viu, doutor? Mas é importante, Severo, você nos oficie, se tiver interesse, enfim, porque realmente o tribunal não consegue acompanhar todos os jogos, né? Eu até tenho interesse em estar presencialmente nos estádios, eu gostaria muito, né, de acompanhar, estar ali mais próximo, mas eu não tenho condições hoje de tempo, né, de conseguir estar ali próximo de tudo. Então, quando vocês da imprensa, o próprio torcedor tem esse canal aberto com o tribunal, tá? Eu posso passar o e-mail para vocês, você pode compartilhar esse e-mail, então qualquer pessoa que entender algo estranho, ela pode sim denunciar, encaminhar ao tribunal, daí se tiver mais informações, inclusive, serão sempre muito bem-vindas, né? Todo apoio é muito bem-vindo, porque nesse caso, por exemplo, que nós temos elementos interessantes que indicam, né, a possibilidade robusta ali de algum tipo de favorecimento, mas nós não temos, por isso, só isso, né? Nós não temos nenhuma condição hoje de denunciar. Sim. Nenhum atleta, e principalmente o clube. Hoje a gente até não tem. Porque aquilo que não lógico, se o cara confessar, ou então se de repente pressionar um, pressionar outro ali, a Polícia Federal entrar nos casos, investigar, quebrar sigilos telefônico, bancário dessas pessoas, perfeito. Só assim mesmo para saber, né? Agora, aquele zagueiro Paulo Sérgio, do Operário de Ponta Grossa, quando ele, aos 15 minutos do primeiro tempo, ele caiu em campo sozinho, e agora o nome dele aparece na lista, realmente a gente fica suspeito. A gente fica com a pulga atrás da orelha, como diria minha avó, viu, Patrick? São esses casos suspeitos, né, que nos fazem olhar outras questões, outros horizontes, né? Hoje, o Tribunal Desportivo ele não tem poder de polícia, né? Eu não consigo intimar nenhuma pessoa para falar, olha, você é obrigado a me dar todas as informações, entregar todos os documentos no prazo de X horas sob pena de alguma coisa. Eu não tenho essa autoridade. Então, por isso que o tribunal, inclusive, né, nesse caso, no caso de Coxim, nós tentamos, mas não tivemos o retorno do Ministério Público. Agora, envolvendo o Comercial e Costa Rica, nós novamente oficiamos o Ministério Público, eu ainda estou no aguardo. Esse já teve até um andamento, já há uma promotoria específica designada para isso. Eu ainda não recebi o retorno da promotora, estou ansioso, aguardando o retorno dela, porque com o apoio das autoridades, aí sim, eu não tenho dúvidas que a gente vai ter muito mais força para conseguir resultados, né? Conseguir informações, documentos que nos levem, né? Aí sim, a ter condições de denunciar um atleta, de tomar medidas severas, né? E que demonstrem aí que existem leis, que elas precisam ser cumpridas e que as coisas têm que acontecer de uma maneira correta, né? Patrick, o que fazer para prevenir isso, para educar? Por exemplo, vai começar um campeonato sub-20 daqui a pouquinho. Vai ter uma reunião na próxima semana lá na federação. O tribunal pode ajudar a orientar essa garotada, porque na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, um garoto denunciou lá, né? Quer dizer, sim, começa lá embaixo, né? Começa lá embaixo. O futebol tem que ser maior do que essas pessoas, que essa minoria, né, Patrick? Sem dúvidas. Isso é um fato importante mesmo, Severo, porque esses jovens, né, eles são o futuro do futebol. Então, se existe uma máfia, né, criminosos financiando
interesses, eles com certeza vão começar atrás da base. Já vão dizer para um jovem que ele pode ganhar dinheiro fácil, né, com risco pequeno. E aí o nosso trabalho é falar, olha, o risco não é pequeno, você pode manchar, assim, todo o seu futuro dentro do futebol, né? E dentro da vida, né, doutor? Dentro da própria vida dele, né? Com certeza. Vai para frente, né? Com toda certeza. Se eu sou um empresário, eu recebo um garoto aqui que tem uma ficha, ó, aconteceu isso. Cara, é luxo, quer dar oportunidade, mas você vai sempre ficar com uma pulga atrás da orelha com essa pessoa. Com certeza. Caráter, né? Isso demonstra muito sobre a pessoa. E se a pessoa já não tem hombridade, integridade, sem dúvidas mancha o futuro dela dentro do futebol e fora do futebol também. Vamos pensar em prevenir, doutor. É possível o TJD ajudar também a entidade máxima, ajudar os clubes, se os clubes tiverem interesse, né, de levar o senhor para dar uma palestra, explicar. Isso. Porque eu vou falar uma coisa aqui que ninguém sabe. Jogador, garoto novo, não conhece legislação, não conhece regra, não conhece as punições, só sabe reclamar, chorar e achar que está certo. Mas você deu uma brecha muito boa, Severo. O tribunal sempre esteve à disposição, né? E aí eu formalizo isso mais uma vez, reitero, né? Mais uma vez, se os clubes quiserem, tiverem interesse, eu pessoalmente vou e consigo fazer isso. Eu reúno os principais pontos que nós já julgamos, quais são os casos mais comuns, né? De indisciplina, enfim, do que traz isso, e até esses casos mais recentes e mais graves, né? Sobre desvio de condutas, que com certeza vai servir muito para o clube, né? E até para o próprio clube falar, olha, eu tanto não sou conivente com isso, tanto não tem nada a ver com isso, que eu estou incentivando que o tribunal se aproxime, que o tribunal nos diga, né, onde que estão esses erros, o que está acontecendo dentro de Mato Grosso do Sul e fora de Mato Grosso do Sul, né? Eu já tenho essa proximidade com a federação, né, nas reuniões arbitrais da Série A, né, o tribunal sempre esteve presente, e acredito que com a base também, até no futebol feminino também, essa nossa proximidade, essa nossa aproximação é muito importante, pode trazer frutos muito positivos, sim, Severo. Oxalá alguém escute gente, né? Tomara. Tomara, né? Tomara. Estamos aqui juntos sempre para lutar em prol do esporte, né? O esporte que é o principal, né? Exatamente. Né? Acho que o futebol, lógico, é o maior esporte, a gente tem que realmente preservar. O que aconteceu em algumas modalidades, como já falaram no basquete, já falaram no tênis, inclusive no tênis, né? Que é onde tem uma grana muito maior do que o futebol, né? Realmente, eu acho que o futebol envolve muito mais paixão, é diferente de outras modalidades esportivas. Mas tudo começa aí nessas modalidades chamadas, né? O futebol, que é a paixão nacional. Patrick, boa semana, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Estamos sempre também à disposição aqui para divulgar aí as ações também do TJD. Oxalá a gente consiga limpar, tirar, né? Dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda de tirar tudo aquilo de ruim, essa maçã podre que está se infiltrando aí dentro do futebol. Dá tempo, sim, Severo, e eu agradeço novamente a oportunidade, né, os frutos, e é importante lembrar, né, que no caso do Coxim, se não fosse pela sua participação, pela participação da imprensa, né, a gente não teria obtido resultado nenhum, né, então sempre que a imprensa puder apoiar, ajudar, conhece alguém que está disposto a falar, mas que tem medo do tribunal, não quero conversar com o tribunal, mas quer conversar com vocês da imprensa, né? Com certeza vocês podem dar esse suporte para nós também, né? E sempre lembrando que dentro do tribunal, a identidade da pessoa que souber de alguma informação, que tiver alguma coisa para contribuir, a identidade dessa pessoa vai ser preservada, né? O inquérito corre em sigilo, responsabilizada, vai ter seu nome divulgado, e a gente vai ter elementos, condições de conseguir ter um julgamento mais justo. Muito bem. Só para dar o crédito também, não é só a mim, não, mas na verdade quem teve a coragem de falar foi o Juninho, né, meio-campista do Coxim, que foi onde tudo explodiu. Eu, na verdade, só me deu a luz, ó, liga para ele agora que alguma coisa vai acontecer. E foi aquele momento que aconteceu, e o Juninho acabou abrindo o coração, né, e acabou falando aquilo que a gente também não esperava, não sabia, mas o Juninho acabou explodindo, e foi muito bom, né, com certeza. Tem uma sementinha plantada do Juninho em tudo isso que está acontecendo também agora no futebol brasileiro, né? É verdade. Grande abraço, Patrick. Vamos estar junto por aí, né? Domingo que vem tem Operário e Patrocinense. Quero ver você lá no Jacques da Luz, tá certo? Já ia falar Morenão, né? Que saudade do Morenão, né? Saudade, Morenão, quem dera, né? Operário e Patrocinense. Quero ver você lá, tá bom?
Farei o possível para ir, sim. Um abraço. Está aí, portanto, o presidente do TJD, Patrick Hernandes, conversando mais uma vez aqui com os amigos do site Sport MS. Grande abraço, galera. Ponto final.